Olá, muito bem-vindas e bem-vindos, todas e todos, a essa aula que nós estamos fazendo agora, nessas plataformas, um novo modo de nos relacionarmos, um novo modo de estarmos presentes. É uma outra presença que toca agora ao teatro, compreender como se dá, né? Como é que as artes cênicas vão acontecer nesse lugar. Ao mesmo tempo, essa realidade pede para a gente que a rua se acentue de uma outra maneira, porque afinal de contas, a gente que foi colocado em isolamento e trabalha com a rua, teve que encontrar também outros modos de presentificar a rua, digamos assim, nos nossos fazeres. Bom, eu vou me apresentar, eu sou Tish Viana, eu sou diretora e pesquisadora do Barracão Teatro, que é um espaço de investigação e criação cênica que fica no distrito de Barão Geraldo. Barão Geraldo é um distrito que concentra uma grande quantidade de artistas e de espaços culturais. A maioria chegou por causa da Unicamp, que fica no mesmo distrito, é o meu caso, acabou permanecendo nessa região, abriu espaços de pesquisa e é muito comum a gente encontrar aqui um trânsito de artistas pelas ruas e, consequentemente, de performances, de atuações, de espetáculos nas praças, nas ruas, nas vielas, nos becos, né? Porque o nosso fazer está diretamente ligado à realidade aonde a gente está inserido. Bom, o Barracão Teatro, ele inicia o seu trabalho, a base de pesquisa do trabalho do Barracão é a máscara. E a máscara que vem de dois lugares muito fundamentais, a comédia dell'arte e o palhaço. A gente também tem como base de pesquisa a atuação como veículo da expressão cênica ou da expressão teatral. Então, esses pontos são os pontos fundamentais que servem como base, como uma espécie de livro de cabeceira que a gente sempre consulta em cima de tudo o que a gente faz. Mas hoje a gente já não faz tanto a comédia dell'arte como se conhece, ou o palhaço no viés convencional e tradicional do circo, mas a gente faz misturas e desdobramentos dessas linguagens, buscando sempre aquilo que é a provocação da nossa relação com a plateia, com espectadores e espectadoras. Do ponto de vista da rua, a nossa base, pensando a comédia dell'arte e pensando o palhaço, é uma base que vem da rua. Esses gêneros teatrais ou essa linguagem das máscaras, ela surge dentro dessa esfera do teatro popular na rua. Portanto, a rua e a relação da rua é para nós a maior convenção quando a gente pensa qualquer tipo de construção de espetáculo, mesmo que ele seja feito dentro de uma sala de trabalho. Então, o Barracão Teatro, por exemplo, ele é um espaço, ele não é um teatro, ele não tem palco e plateia, todo mundo está no mesmo lugar, e eu costumo brincar dizendo que lá é o espaço fechado mais aberto que existe, porque se chover, a gente tem que parar o espetáculo, porque o teto é de zinco, faz uma barulheira danada, então todo mundo tem que parar, aguardar um pouco, você só não vai se molhar, mas o resto tem tudo como se você estivesse na rua. E da mesma maneira, a proximidade entre plateia e atuação é muito grande, porque você não tem distinção. A gente arma ali umas arquibancadas, dependendo do espetáculo, às vezes você está em cadeiras, às vezes as pessoas estão dentro da cena, então existe uma interação que não constrói nenhuma quarta parede e não estabelece uma relação de fato fechada com o espectador. Então, nesse sentido, é muito importante a gente compreender que a rua ela é determinante, acima de tudo, de uma relação entre a cena e a plateia. Ela não é só o espaço físico. E é desse ponto de vista que a gente vai conversar sobre o nosso tema, que é dentro da rua, como é a preparação de artistas da cena para o trabalho da rua. No caso do Barracão Teatro, isso não é diferente. Né? Preparar para fazer um espetáculo dentro do barracão ou fora dele, para nós, não é diferente, por causa dessas premissas que eu já coloquei.
né? Por causa disso que eu falei, a gente lida com a cena da mesma maneira como se a gente estivesse na rua. Então, a própria máscara, o próprio trabalho de máscara, que é a base, mesmo que a gente não tenha uma máscara sobre o rosto, ela pede que você tenha um tipo de atuação, que você tenha um tipo de relação, um tipo de presença, e tudo isso é decorrente de um modo de se trabalhar, a atriz, o ator, para que ele desempenhe esse tipo de função dentro de um espetáculo que vai pedir isso para ele, tá? Eu quis começar com essa fala ampla, porque eu acho muito importante que vocês tenham uma dimensão que é de onde eu estou vindo, né? De onde eu estou falando, para a gente poder conversar sobre a preparação, sobre treinamento, sobre como é que eu me disponho a isso, a fazer isso. Por quê? Porque existem muitas maneiras de se preparar atores e atrizes para diversos tipos de trabalho. E existem muitas maneiras de se preparar uma atriz e um ator para o trabalho da rua, né? Para o trabalho que vai um trabalho que vai exigir dele, de qualquer forma, estar diretamente em contato com espectadoras e espectadores, né? Então, eu vou começar trazendo para nós um pouquinho da história, um pouquinho da história que fez na nossa cabeça, na cabeça de quem trabalha ali no Barracão Teatro, esse caminho, né, esse percurso para chegar nesse lugar que a gente está hoje, de um grupo que está aqui há 22 anos, trabalhando com muitas dimensões de um teatro popular que nasce, né, que tem como origem o teatro de rua, né? Muito bem. Para a gente, quando a gente entende aquilo que a gente quer fazer com o espectador, a gente encontra a comédia dell'arte. E a comédia dell'arte, ela é um gênero espetacular, né? Eu acredito que vocês devam já ter ouvido falar, mas é um gênero espetacular que nasce na Itália e era um trabalho de absoluta improvisação de atores, então não tinha texto decorado, não tinha, a dramaturgia era centrada em roteiros, né? Não existiam diálogos previamente estabelecidos, as personagens eram máscaras, e essas máscaras eram representações. Aquelas atrizes e aqueles atores faziam durante a sua vida, um longo tempo da sua vida, as mesmas máscaras e criavam espetáculos, às vezes da hora do almoço para a hora da janta, criava-se um espetáculo e levava-se a cena para a rua, nas praças. Bom, é importante falar desse momento histórico, porque a primeira pergunta que eu me faço, ou me fiz, aqueles artistas, nós estamos falando do século XVI, século XVII e século XVIII, a comédia dell'arte durou esse arco todo, e ela se modificou ao longo desses séculos, né? Mas quando a gente está falando lá, do momento em que a comédia dell'arte está na rua, em que ela é uma representação feita diante dos espectadores numa praça pública. Aqueles artistas escolhem a rua para fazer o seu teatro? A minha resposta é não. Não existe outro lugar para se fazer teatro. O único lugar onde é possível você fazer teatro é na praça. Por quê? Porque as pessoas vivem na rua. Não é como a gente agora, que vive dentro das casas, e nesse momento de pandemia, muito mais, né? Aquelas pessoas, a vida se dava no encontro daquelas pessoas no seu cotidiano. Ir para casa era só um lugar de proteção, era só um lugar onde você ia para descansar, dormir, comer, e ficar protegido de qualquer outra coisa que tivesse fora, né? A casa não era um lugar de habitação, o lugar de habitar, de viver, era fora, era a rua. E essas cidades, elas eram feudos, né, cercadas por muros,
E no seu cotidiano existiam duas características muito fortes. Uma delas eram as festas, as celebrações. Então, essas pessoas, elas tinham em muitos momentos do seu calendário encontros e celebrações que eram festejados, muitas vezes com máscaras, essa segunda característica. Então, a máscara, o brinquedo popular, o jogo, a festa, a dança, o canto, tudo isso pertencia à realidade daquelas pessoas, à vida delas, ao cotidiano delas. Então, por conta disso, aquelas pessoas faziam o teatro no lugar onde a vida se dava. E o lugar onde a vida se dava era a rua, eram as praças, tá? Então, aqueles artistas não estavam escolhendo fazer o teatro na rua. Aqueles artistas conheciam o teatro desse jeito. Isso para eles era o teatro naquele momento. E era assim que eles faziam. Hoje, a gente tem uma situação que é diferente, né? Hoje, nós, quando vamos para a rua, escolhemos a rua como o lugar onde a gente quer fazer o nosso teatro. E aí, a gente tem que necessariamente pensar o que a rua traz para aquilo que a gente quer fazer, que é o teatro. O que a rua nos obriga, o que ela nos impõe, diferentemente de estarmos num lugar fechado ou num palco. O que ela coloca para nós como realidade. Então, primeiro aspecto importante, quando a gente vai para a rua hoje, a rua é uma escolha, porque existem outros lugares onde se pode fazer teatro. Então, a primeira pergunta a se responder, né, é o que você quer na relação do seu teatro com a rua. Por que você tem que responder isso? Porque existem 3 aspectos aí que fazem parte dessa resposta. Em primeiro lugar, que rua é essa hoje que a gente está? Qual é essa rua? A segunda, quem está nessa rua? Quem é que habita essa rua? Portanto, quem é a tua plateia? Quem são as pessoas que estão lá? E, em terceiro lugar, o que você quer dessas pessoas? O que você quer delas? Por que você quer que elas interrompam um caminho, o cotidiano, e parem diante de você e assistam, se envolvam por aquilo que você está fazendo? Essas 3 questões são questões fundamentais para a gente saber como que a gente se prepara para esse trabalho. Porque responder essas perguntas vai definir um pouco como você vai fazer o seu espetáculo. O que você vai escolher como matéria, como material, qual é a linguagem que você vai abordar no tratamento do teu espetáculo para dialogar com esta rua, com estas pessoas, conseguindo atingir o que você quis provocar quando foi para lá. Então, isso é uma coisa fundamental de você responder para você saber como você vai se preparar. Porque está vinculado à linguagem que você vai apresentar. Né? Porque você vai depender disso para criar uma relação com esse espectador. Veja, tem muitas maneiras da gente se apresentar na rua hoje, não é? Você pode marcar uma data, armar todo o cerco ali e botar o seu espetáculo e convidar as pessoas para virem assistir. Elas virão assistir um espetáculo ao ar livre, digamos assim. Existe uma outra coisa que é você chegar numa rua e começar a fazer um espetáculo. Né? Para você fazer isso, você vai ter que fazer uma convocatória, você vai ter que fazer as pessoas se interessarem por você, por aquilo que está acontecendo ali, vai fazer as pessoas pararem, né? Interromperem aquilo que estão fazendo. Você vai ter que perceber se já tem gente o bastante para você iniciar o seu espetáculo. Você vai ter que perceber, enquanto você está fazendo, se a roda está se mantendo, mesmo que tenha gente saindo, tem que ter gente entrando, não é? Para você não esvaziar essa plateia. Então, são 2 situações diferentes. Mas, em qualquer uma delas, você vai estar falando com aquelas pessoas.
tá? Então, você tem que saber com quem você está falando e que rua é essa onde você está, para que você saiba se você está chegando perto ou não daquilo que você quer dessas pessoas. Então, vamos pegar esse segundo exemplo, que é o espetáculo que chega na rua, né? O espetáculo que se coloca na rua e convoca as pessoas para terem ali a vivência de um acontecimento inesperado. Talvez as pessoas que transitassem ali não esperavam, né? Não estavam esperando que acontecesse um espetáculo. E vocês, de alguma maneira, acham que tem uma potência suficiente naquilo que vão fazer, que vale justificar elas pararem, talvez até perderem a hora, ou atrasarem um pouco no compromisso que tinham, porque aquela experiência é fundamental para elas desenvolverem o trabalho, continuarem a vida, seguirem. Tá? Da mesma maneira, para a gente também, né? Para a gente também é muito fundamental que elas parem ali. Isso também vai interferir na nossa vida, na nossa maneira de fazer, na nossa maneira de se relacionar. Então, muito bem, essas questões têm que estar postas, porque se elas não tiverem claras para nós, o nosso espetáculo na rua pode ser muito parecido com o nosso espetáculo que não vê e não se relaciona diretamente com espectadoras e espectadores. Então tá. Então, Tish, o que está dizendo? Está dizendo que a cena que está na rua é uma cena que tem uma relação direta com a plateia, que vê essa plateia, que vê o que está acontecendo ao seu redor e que, ao mesmo tempo que atua, percebe isto que se passa a ponto de poder se servir desses acontecimentos ao redor daquilo que está acontecendo, para poder trazer para dentro da cena e atualizá-la a cada instante. Atualizá-la como? Trazendo o acontecimento real, pontuando o acontecimento real, fazendo ele pertencer à cena. O que é fazer um acontecimento pertencer à cena? É tirar ele do banal e transformar ele em extraordinário. Né? Qualquer coisa que aconteça na rua pode ser tratada de forma extraordinária. Quem vai fazer isso? A atuação. Só a atuação vai poder fazer isso. Porque isso é uma característica da rua? Não, porque isso é uma característica do teatro. Porque quem atua é veículo. Portanto, tudo que quem atua faz torna extraordinário aquilo que é ordinário. Né? Por isso que a atuação é um veículo. A gente não vai ver nada na cena, a gente não vai se relacionar com nada da cena, se a atuação não trouxer esses elementos para dentro desse universo que ela está construindo, que a gente pode chamar de um universo mítico. Então, o que é a cena que vai para a rua hoje? É uma construção mítica. Ela cria um fenômeno dentro de um cotidiano, digamos assim. E essa escolha é tua. Você que decidiu ir para a rua, escolheu isso. Muito bem. Então, a partir dessas colocações, vamos pensar agora quem é você, ator ou atriz, que deseja fazer de um recorte no cotidiano das pessoas um acontecimento mítico, digamos assim. Como se fosse uma festa do século XVI, XVII ou XVIII, como se fosse uma celebração, como se fosse um rito pagão, por qual essa plateia é convidada e do qual ela sai fortalecida. Né? Isso eu entendo que é, no mínimo, o que a gente quer fazer quando vai para a rua. Aí eu pergunto, mas isso não é uma característica do teatro? Me parece que sim. Isso é uma característica das artes cênicas, isso é uma base dessa linguagem artística. Mas o que tem de diferente, então, na questão rua? A única diferença, no meu ponto de vista, é que a rua é um território público.
Sendo um território público, não são claros os códigos ou não são pré-estabelecidos códigos de conduta controlados, digamos assim. Dentro de uma sala, você tem códigos de conduta que são controlados. Por quê? Porque está todo mundo dentro daquela sala e você sabe mais ou menos de que jeito todo mundo se comporta. Então, é muito difícil para você, espectador, ter uma atitude na plateia completamente diferente do padrão daquela plateia que está ali do teu lado. Mesmo se você estiver no escuro. Porque vão ter pessoas perto de você. Então, a própria plateia exerce sobre a plateia um controle de comportamento. E isso, de uma certa forma, assegura aquela relação teatral segurança. Segurança de que tudo vai acontecer como a gente planejou. Pode acontecer um imprevisto, mas é um imprevisto. Pode acontecer, então, se acontecer, a gente vai saber lidar com aquilo, a gente vai improvisar, a gente vai dar um jeito, porque afinal o espetáculo não pode parar. Mas a rua é um território livre, se é que existe liberdade em algum lugar do mundo, né? Mas vamos pressupor que sim. A rua é um território livre, é um território onde você tem todo tipo de pessoa, todo tipo de história, todo tipo de situação, todo tipo de acontecimento. Então veja que eu estou insistindo na palavra acontecimento, né? Porque aqui tem um pequeno diferencial. O espetáculo que vai para a rua, ele tem que ser, de alguma maneira, um acontecimento. Ele não é uma coisa íntima, ele não é uma coisa de uma delicadeza singular, individual. Ele é uma coisa ampla e ele é uma coisa grande, porque ele está concorrendo com todas as outras coisas que acontecem na rua. Tem muita coisa que acontece. A gente tem uma tendência a achar que o que acontece na rua, hoje a rua é mais poluída em termos de imagens, sons e infinitas coisas, do que era no tempo da Comédia dell'arte, por exemplo. Mas não é real isso. A rua da Comédia dell'arte era uma disputa imensa. A gente não tinha um palquinho de Comédia dell'arte num ponto e todo mundo nesse teatro. Você tinha, às vezes, vários tablados de Comédia dell'arte espalhados numa mesma praça. Você tinha um público dividido entre espetáculos simultâneos. Você tinha, além disso, as feiras que vendiam produtos. Você tinha pessoas fazendo, às vezes, algumas estripulias, chamando a atenção para vender produto. E você tinha, durante muito tempo, charlatães, que eram médicos e que faziam teatro. Existe um cara, o Tessari, que diz que foram eles, os charlatães, que deram origem à profissão do artista. Mas essa é uma outra história. Vamos voltar para essa rua. Essa rua, então, é uma rua que tem muita gente também. Então, a arte da rua, ela é uma arte de disputa. Ela é uma arte de disputa de território, ela é uma arte de disputa de atenção e de envolvimento. Então, por isso, ela é uma arte que pede acontecimento. Porque se você não acontecer ali, outros acontecem. E outros acontecendo levam a tua atenção infinitamente para lá. Levam a atenção do espectador, né, ou da espectadora, para esses lugares. E você fica lá sozinho, abandonado mesmo. Né? Tem uma passagem do Léo Bassi, que eu vou dar aqui, e vou encerrar essa parte da nossa fala para entrar propriamente no trabalho da atriz e do ator. O Léo Bassi, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Léo Bassi é um palhaço de uma família tradicional, italiana, circense, família de circo, e hoje ele é um bufão, né? Entre todas as artes circenses, ele foi trabalhando cada vez mais o bufão, ele se apresenta como um bufão. E o Léo Bassi, ele faz espetáculos que são enlouquecedores, assim. Tem muito de charlatanismo naquilo que ele faz, da arte charlatã, né? E ele é um cara que trabalha com a rua. Ele conta um episódio que é exatamente isso, ele fazendo um espetáculo na rua uma vez, então ele para lá, faz o espetáculo, chama, faz aquela convocatória, fica com uma roda gigantesca, muita gente com ele
ele fazendo o espetáculo e a galera com ele jogando com aquela plateia. De repente, acontece um acidente. A plateia que estava com ele faz toda a plateia assim, tum, e sai, e vai para lá, ver aquilo. E larga a roda, e ele fica ali, sem ninguém, com aquilo. Então, quando ele vê isso, ele diz, aquilo que eu faço tem que provocar o que isso acabou de provocar nessas pessoas. Eu tenho que descobrir, com a arte, aquilo que a vida real, por uma excepcionalidade, porque é um acidente, provocou. E fez todo mundo não pensar duas vezes, quase que instintivamente se ligar a isso. E parar o que está fazendo, por mais interessante que possa ser, e se dedicar àquilo. Então, essa arte tem que ter aquela característica, aquela qualidade. E assim, ele dedica a vida dele a encontrar isso, né? E faz isso. Então, aqui, eu fecho um pouco essa referência toda, né? Para dar a base de pensar muito bem, diante disso tudo que foi colocado, como é que a gente, que ator é esse, que artista é esse? A gente já disse que muito do que existe na realização da rua existe no teatro como linguagem, né? Quando a gente fala de presença, quando a gente fala de verdade naquilo que está fazendo, quando a gente fala de acontecimento, você também pode fazer um teatro de acontecimento, um teatro épico dentro da sala, né? Mas o que é que a rua precisa de diferente? O que ela traz de diferente da sala? Ela traz a imprevisibilidade, ela traz a minha necessidade, eu enquanto artista da cena, traz a necessidade de eu estar pronta para qualquer coisa que aconteça diante de mim e seja capaz de transformar isso imediatamente em espetáculo. Pegar aquilo que acontece, que me escapa, que eu não planejei, que não é meu, e fazer isso se tornar imediatamente mito. Porque se aquilo que acontece fica no plano da realidade, rouba a plateia de mim. Né? A gente pode ser muito interessante, mas nada é mais interessante do que a vida quando acontece. Né? Então, o que o barracão faz? Eu estou falando do ponto de vista do barracão, porque é lá que eu trabalho. Eu estou lá há 22 anos, todo dia fazendo isso. Né? Treinando, estudando, investigando, criando. Então, tudo que eu estou dizendo a vocês, e eu uso o plural, porque somos nós do barracão, não é uma coisa que é minha. É uma coisa que se criou em mim a partir da intersecção com muitas artistas e muitos artistas que integram, né, e fazem o Barracão Teatro acontecer. Né? A gente tem ali um coletivo, equipes, parceiros, e nessas intersecções de trabalho, muito ligados a essa base, nessas intersecções a gente foi adquirindo esse conhecimento todo e foi lidando com ele e continua ainda experimentando, testando, tentando, procurando sempre melhorar, fazer melhor. Então a gente adotou ao longo desses anos, né, alguns procedimentos que a gente acha que fazem com que nós possamos estar mais prontas e prontos para a rua, para o imprevisível, né? Para o imprevisível e para a quantidade de energia que esse lugar que não é fechado, né, pede de nós. Se a gente imaginar que tudo que a gente faz fisicamente produz energia e essa energia vai para fora da gente, quando a gente está numa sala, a gente tem um anteparo muito claro, né? A energia vai, bate no espectador ou na espectadora e volta, então a gente faz essa intersecção, ou bate nas paredes e volta. Na rua, bate nesses espectadores e espectadoras, mas eles podem estar em transição e vai embora pelo espaço. Então a gente precisa aprender a lidar com o nosso corpo de modo que ele possa permanentemente renovar as suas energias. Então a gente precisa trabalhar muito o corpo. E o corpo é básico em qualquer linguagem cênica, né? É tudo aquilo que a gente vê
e é através do que a gente vê que a gente se relaciona, mas esse corpo cênico, esse corpo da rua, ele é eminentemente aspectos. Quais aspectos? Nós estamos falando do corpo, do ponto de vista. Eu estou olhando aqui embaixo porque eu estou lendo umas coisinhas para ver se eu estou indo, não vou me perder nesse caminho, tá? Então, aqui, quando a gente fala de corpo, primeira coisa, nós estamos falando de musculatura, nós estamos falando de materialidade, nós estamos falando de fisicalidade, né? Tudo que o espectador ou a espectadora vê é físico em nós. Então, nós temos que ter um corpo trabalhado. Não dá para a gente pensar em ter um corpo que vai estar tranquilo e calmo, bem relaxado. Ele não vai estar assim. Ele é um corpo que tem que estar pronto para muitas coisas acontecerem nele simultaneamente. Então, treinamento físico é fundamental. Você tem que treinar a tua musculatura para ela poder ser um apoio concreto para você, para ela te dar uma base. Essa base está em contato com o chão, esse chão está em contato com o centro da Terra, e ali tem uma troca permanente de energia. Se vocês se movimentarem agora, enquanto eu estou falando, dessa maneira como eu estou me movimentando, por exemplo, eu estou suando, tem muito calor, apesar de eu estar falando com vocês, eu estou fazendo o meu corpo falar com vocês, né? E o meu corpo fala de que maneira? Estou sentada, mas eu estou com o meu quadril está apoiado, os meus pés estão tocando o chão e a minha coluna está vibrando, ela está presente no meu corpo. Então eu falo com vocês a partir da minha coluna, né? É a minha coluna que chega em vocês. Isso faz com que a minha energia seja distribuída pelo meu corpo inteiro o tempo todo. À medida que a minha energia se distribui pelo meu corpo, o meu corpo cresce de tamanho, ele se amplia. Quando ele se amplia, ele abarca mais o que está ao meu redor. E ele também é como se ele criasse um campo energético ao meu redor. E criando esse campo energético, ele emana essa energia. Entre as pessoas que estão em cena, então eu mando energia para você, você manda energia para mim, e a gente manda energia para essa plateia, como se criasse esse campo de força ao redor do espaço cênico dentro da rua, que também vai atraindo as pessoas. Então, dentro de tudo aquilo que está acontecendo, de repente parece que tem um vulcão que está começando a aquecer essa lava interna, né, naquele pedacinho da rua, começa um movimento ali de calor, e esse movimento começa a convocar também a energia das outras pessoas. Quer dizer, entre tudo aquilo que a gente não vê, que é invisível entre nós, tem alguma coisa que começa a me atrair, como se fosse um imã. Então é como se os nossos corpos, precisassem imantar o território da rua onde vai se dar o ato cênico. Como a gente faz isso? Treinando o corpo através da musculatura. De que maneira? Escolhendo as práticas que vocês consideram fundamental, né, para fazer do seu corpo resistência. Ele tem que ter resistência, ele tem que conseguir se mover, pular, correr, olhar, respirar, se acalmar. Ele não pode entrar na energia maluca que vai se produzir ali para poder segurar as pessoas. Porque se ele se deixar levar sem comandar essa energia, ele vai entrar numa histeria. Já não aconteceu com vocês de irem para a rua e verem um espetáculo que parece que está todo mundo gritando? Todo mundo gritando que nem os loucos, então parece que tudo que acontece ali tem o mesmo ritmo. Isso não pode acontecer, porque cada momento tem o seu momento, ele tem um tempo justo de acontecer. Para isso, treino físico, para eu produzir essa quantidade de energia e aí endereçar, saber controlar essa energia e poder colocar ela da maneira que eu quero que ela saia de mim, né? Do jeito que eu quero, no gesto que eu quero, com toda a intensidade que eu preciso. Então, muito bem. Como é que a gente treina isso no barracão? De várias maneiras. Atores e atrizes ou têm as suas práticas individuais e as coletivas. As práticas coletivas que acontecem dentro do barracão, normalmente a gente trabalha muito com corda e bastão. Saltar a corda, né, em dinâmicas de jogo, onde você coloca regras muito determinantes para pular essa corda, ela é fundamental porque a corda, ela te dá escuta, porque você tem que ouvir um ritmo das batidas, ela te dá a dimensão física do tempo, porque você tem tanto tempo para desenvolver tantos passos daqui até ali e não levar a corda na cabeça.
você tem que entrar no momento justo do salto do outro, que seria quase entender qual é o momento de eu falar, se eu estiver improvisando. Né? Qual é o momento de eu interromper o meu companheiro ou a minha companheira de cena? Aonde eu posso capturar a cena onde ela está e levar ela para um jogo que eu saquei que é interessante fazer agora na rua. Então, a corda é um treinamento fundamental, existem milhares de exercícios, mas você pode partir dos seus brinquedos de criança, entendeu? Porque rua é brinquedo, rua é brincadeira, teatro na rua é brinquedo cênico. A gente tem que partir disso. Um brinquedo cênico seríssimo, que precisa de muito treino e muito conhecimento, mas é um brinquedo, cheio de regras. Tá? Então, eu preciso ter um corpo potente. Para isso, eu vou encontrar atividades físicas que potencializem meu corpo. E depois vou aplicar essas potências físicas em regras, em códigos, que eu possa aprender a controlar. Agora eu quero parar o corpo. Agora eu quero que a minha energia fique fluindo, com ele parado por fora, mas a energia saindo de dentro dele, vazando. Através disso, de repente, eu tenho gestos, movimentos grandes, fortes, potentes, e consigo controlar a minha respiração com o meu movimento, com o tempo. Então, isso é um treinamento fundamental. Temos que entender que teatro é corpo, qualquer teatro é corpo. Agora, na rua, o corpo precisa adquirir uma potência para além do meu corpo cotidiano. Senão, ele não vai conseguir perfurar todas as outras coisas da rua. Segundo aspecto, a sonoridade do corpo. O corpo é físico, músculo, e o corpo é sonoro. Ele tem voz, ele tem canto, ele tem a palavra, ela pode ser uma música, ela tem ritmo, né? Isso tudo é atrativo, isso tudo constitui repertório. Se eu canto, né, se eu toco um instrumento, okay? Se eu tenho um jeito especial de falar, se eu brinco com as várias maneiras de poder me pronunciar, se eu jogo o tempo todo com o ritmo, com partituras sonoras. Então, aqui eu também tenho um encantamento, né? Jeitos de falar, modos de desenvolver aquilo que vai despertando curiosidades. Tudo aquilo é um pouco diferente. Então, de novo, eu tenho um corpo potente também na questão vocal. Então, eu posso surpreender o espectador de várias maneiras. E toda vez que eu surpreendo o espectador, ele fica. Ele estava para ir embora, mas ele, nossa, aconteceu uma coisa, ele fica. Ele quer ver mais um pouquinho, mas ele está quase saindo, mas ele quer ver, olha, aconteceu. Então, surpreender é também um elemento que a gente precisa treinar. Né? Então, no nosso treinamento físico, tanto muscular quanto sonoro, é interessante que a gente esteja fazendo coisas e se surpreenda com alguma coisa que a gente não espera. A gente só dá um comando. Eu posso dar um comando para mim e dizer, eu não vou falar agora, como eu falei agora, eu tenho que falar sempre de um jeito diferente, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou brincando comigo, eu vou brincando com as minhas capacidades, eu vou brincando com as minhas potencialidades. A rua precisa disso, porque eu preciso sempre ter um olhar para fora de mim, porque eu preciso lidar com tudo aquilo que acontece ao redor. Eu não posso fazer um teatro na rua como se eu estivesse dentro de uma sala, fechasse as paredes e tudo aquilo que acontece, sei lá, naquele círculo que eu fiz no chão, tudo aquilo que acontece ali dentro não sofre nenhuma modificação, nenhuma vírgulazinha. Não posso. Então, eu preciso ter essa prontidão. E a prontidão, eu adquiro prontidão treinando em mim todas as coisas que me colocam em risco. Por isso, corda e bastão. Lançamento de bastão com dinâmicas 1000. Né? 1000 dinâmicas de lançamento de bastão. Se eu fosse falar de todas elas aqui, a gente ia ficar 1 hora e eu elencando todas elas. Tá? Existe um pouquinho disso que eu estou falando para vocês na minha tese de doutorado, se vocês quiserem, a Unicamp deixa acessível. Chama Para Além da Comédia dell'Arte, a Pedagogia da Máscara, não, Para Além da Comédia dell'Arte, isso, a Máscara e Sua Pedagogia, eu nem lembro mais, a Máscara e Sua Pedagogia. Então, tem um pouquinho, né, disso que eu estou falando, na minha tese, Para Além da Comédia dell'Arte, a Máscara e Sua Pedagogia,
que eu falo muito dessa trajetória do barracão, da relação da comédia dell'arte com o trabalho da atuação, e dou o exemplo de alguns espetáculos a partir desse processo de criação. Então, ali dá para pensar coisas que são pertinentes a treinamento de atrizes e atores para esse tipo de acontecimento, né? Acontecimento cênico. Talvez mais do que espetáculo, quando a gente fala de rua, a gente esteja falando de acontecimento. Então, se eu estou falando de acontecimento cênico, eu tenho que falar de um corpo-acontecimento. E esse corpo, ele vai ter musculatura-acontecimento, sonoridade-acontecimento, pensamento-acontecimento. Que pensamento é esse? Não é um pensamento de juízo de valor, mas é um pensamento que consegue identificar aquilo que está acontecendo fora ao mesmo tempo que eu estou falando com alguém aqui, ou que eu estou fazendo alguma coisa. É aquele olhar que a gente sabe que a gente treina quando a gente treina a nossa concentração. Então, aqui são dois outros aspectos importantíssimos, né, que a gente precisa ter em treinamento, que é concentrar. O que é concentrar? Concentrar é você conseguir identificar, se colocar a partir de um centro, né? Não é você se fechar, é o contrário, é você se abrir. É como se você achasse o centro, fincasse ali um mastro, e a partir dele você pode trabalhar com tudo ao teu redor, porque você não vai cair, você não vai quebrar, né? É esse centro que assegura que você não vai esquecer o espetáculo, que você não vai esquecer onde você está, à medida que você está se relacionando com as coisas que estão fora, né? Eu tô aqui me relacionando com vocês e estou olhando o espaço que eu estou, tem um monte de informação aqui para mim. Quando eu olho para esses lugares, eles já não são como são no meu cotidiano. Eles são coisas que estão postas aqui. Eu não quero ficar explicando essas coisas, eu quero vê-las. E ao vê-las, eu acabo recebendo essas coisas. É como se essas coisas que estão fora de mim me atravessassem. Quando elas me atravessam, elas produzem alguma coisa em mim. E isso que elas produzem, esse deslocamento, faz com que a minha imaginação imagine melhor. Então, é na recepção daquilo que está fora, lá na rua, entrando em mim, que processa alguma coisa que me dá uma ideia. Tá? Então, como é que eu me preparo para isso? Práticas que me coloquem em risco. Eu estou falando de duas, eu estou falando exercícios de corda, saltar a corda, entrar na corda, sair da corda, entrar em dois, entrar em três, entrar quando um está pulando o segundo, entrar quando um está pulando o terceiro, entrar com números diferentes, um entra no 1, sai no 2, o outro entra no 3, sai no 4, o outro entra no 4, sai no 1. Então, é toda essa troca, uma série de coisas que tem que te colocar à disposição. Uma atriz e um ator que trabalham na rua tem que ter corpos à disposição. Corpos à disposição não são corpos fáceis, não são corpos vulneráveis, pelo contrário, são corpos que chamam o perigo. E o que é o perigo? É o imprevisível, né? A gente sabe que na rua você está diante até de ameaças. Se você não transformar aquela ameaça em alguma coisa mítica, ritual, você não vai ter a plateia com você, ela não vai te ajudar a resolver aquele problema. Se você transformar aquilo em espetacular, para a plateia vai ser surpreendente, ela vai admirar isso e ela vai estar junto com você, inclusive para te ajudar a resolver esse problema, né? Essa ameaça ou o que possa ameaçar assim, tá? Então, musculatura, corpo físico, som, aquilo que eu falo, aquilo que eu canto. Tocar um instrumento maravilhoso em qualquer teatro que se faça, eu acho, sempre. Na rua, isso pode servir muito para a tua convocatória, mas estudar música é também uma maneira de colocar a escuta para fora do corpo e fazer com que aquilo que entre para valer em você e te modifique. Então, estudar música e instrumento, tocar junto, não é só porque você vai utilizar lá na rua. É porque aquilo vai treinar em você métrica, escuta, ritmo, percepção.
São coisas que você precisa, esse corpo ali em ato precisa. Então, isso é uma outra referência. E se o coletivo a que você pertence pode fazer isso, todo mundo ter pelo menos um instrumento para tocar e fazer parte do treinamento desses atores, do cotidiano desses atores, né, e atrizes, tocar um pouquinho, entendeu? Que 15 minutos todo dia toca-se junto quando está no ensaio, isso vai criando também um amálgama de percepção. O que a comédia dell'arte contava para a gente nesse sentido? Aqueles artistas viajavam entre uma cidade e outra meses, né? Eles iam em carroças, boi, iam a pé. O que eles faziam nesse meio tempo? Treinavam. Treinavam o quê? Essas coisas. Treinavam cantar junto, treinavam tocar junto, dançar, luta, acrobacia, para usar na cena, nem sempre, também. Às vezes ia usar isso dentro de uma cena, mas era assim que eles se percebiam, se conheciam, para poder lidar com o ambiente imprevisível que era o ambiente teatral naquele momento, que só podia ser na rua. Então, isso é fundamental, o treino de integração entre os membros, né, entre entre a equipe de criação, a equipe cênica. Isso também é fundamental porque a gente vai estabelecendo entre a gente códigos através dos olhares, através do deslocamento espacial, né? A gente vai criando percepções que vão fazendo com que a gente, entre nós possamos compreender aquilo que está acontecendo ao redor, né? Isso são códigos também que a gente vai estabelecendo. E isso nos ajuda a compor o espetáculo que na rua está sujeito às imprevisibilidades. E, ao mesmo tempo, o espetáculo de acontecimento, aquele que é capaz de transformar qualquer imprevisto ou qualquer atitude do cotidiano, transformar em alguma coisa mítica que caiba dentro do espetáculo. Tá? Então, estou fazendo algumas repetições para a gente entender que o treinamento, né, é preparar o ator para este acontecimento cênico. Né? É isso o que a gente faz. Vai servir tanto para ele se apresentar na rua, quanto para se apresentar num teatro fechado depois, se ele quiser. O que vai mudar é a intensidade, né? Ele vai ser menos intenso num espaço fechado, mas não menos profundo, tá certo? A intensidade não vai estar menos fincada, ele só vai usar, ao invés dos 100% da rua, ele vai usar o correspondente a 50% da rua. Mas tudo vai estar lá, só vai estar mais contido. Então, dentro da sala, tudo isso que na rua tem que sair de você, dentro da sala tem que estar pulsando internamente. Tá? Dentro da sala isso está lá dentro. E você pode fazer isso porque as ameaças externas, não é que não existam, sempre tem um risco, mas elas não são na mesma proporção do que a rua possibilita, né? Então falamos desse corpo, incluímos nesse corpo a concentração, que é esse olho para dentro do que está acontecendo comigo, e esse olho para fora, para onde eu tenho que direcionar aquilo que me transformou e sair. E estamos falando falando dessa concentração. E temos que falar da capacidade de improviso. Então, eu preciso treinar jogos de improvisação. E isso são improvisações que a gente faz no teatro para criar espetáculo e que eu posso fazer em qualquer lugar. Como é que o barracão treina a sua improvisação? Fazendo muitos exercícios, às vezes, na rua. Às vezes a gente faz pesquisas inteiras na rua. Né? Vai para determinado lugar, desenvolve uma série de coisas. A gente já fez pesquisa do tipo, nós vamos desenvolver uma ação na rua e pode acontecer tudo, menos as pessoas saberem que isso que nós estamos fazendo é teatro. Nós temos que conseguir chamar a atenção das pessoas para aquilo que nós estamos fazendo, sem que passe pela cabeça delas que, olha lá, é um teatro aquilo. Não, aquilo tem que ser como se fosse um acontecimento na rua, na vida dela naquele dia. Então, isso são desafios. Então, como é que você treina o improviso? A gente treina o improviso se colocando em desafios. A gente vai inventando desafios e a rua é o melhor lugar. Né? De repente, sei lá, você entrar numa loja para comprar uma coisa e você ter ali alguma ação completamente fora de um padrão de quem entra numa loja para comprar. Só que você tem que ter alguns cuidados. Um deles é de resolver aquilo lá, não deixar em aberto, senão você está enganando as pessoas. Né? Então, não se trata de enganar, pelo contrário, se trata de fazer uma cena tão espetacular
cabível dentro da espetacularidade da vida, que a pessoa não percebe que você é um artista que entrou lá fazer um teatro, né? E, ao mesmo tempo, se assegurar de que você não vai criar nenhum tipo de constrangimento que você não queira criar. Isso também é uma outra discussão, né? E aí, mas o teatro é para criar constrangimento? Enfim, isso são outras discussões. Tá? Então, esses são treinos que são fundamentais. Então, deixa eu ver se eu falei tudo. Musculatura, sonoridade, pensamento, que é o raciocínio que você exerce no momento em que o seu corpo se encontra com outros corpos, com outras situações. É o teu raciocínio em cima daquilo que está acontecendo. Não é o juízo de valor, não é o pensamento sobre as coisas, não é a tradução daquilo que está se passando e não é explicação nenhuma. É simplesmente a percepção e o raciocínio sobre a percepção. Isso é o pensamento, o corpo, o pensamento do corpo, né? A concentração e a capacidade de improviso. Então, esses elementos são os elementos mais trabalhados no treinamento de artistas que querem fazer rua, né? Que querem trabalhar com essa imprevisibilidade dentro de um território livre. O tempo todo, de uma certa maneira, eu falo para vocês de um acontecimento. E talvez aqui a gente entre um pouquinho no campo da dramaturgia, né? E é lógico que o tempo todo que eu estou conversando com vocês aqui, estou falando desse artista, eu estou falando de um artista treinado para uma dramaturgia que não é uma dramaturgia de uma psicologia ou de um realismo. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de uma pessoa em especial. Eu não estou falando de um espetáculo que vai falar da vida de uma pessoa. Eu estou falando de um espetáculo que pode até falar do que aconteceu com uma pessoa um dia. Mas do que aconteceu com uma pessoa um dia. E aquelas pessoas que estão ali, o que a gente está vendo é o que está acontecendo com elas. A gente não está vendo o que elas pensam sobre a vida, a gente não está vendo elas discutirem sobre algum fato, a gente não está vendo uma reflexão profunda sobre uma necessidade. A gente está vendo o que aconteceu, a gente está vendo como as pessoas agem em relação ao que aconteceu. E se a gente está vendo alguma coisa sobre o passado, a gente está vendo este acontecimento de agora falando sobre um acontecimento passado. É muito atual. A rua é atual, ela é aqui e agora entre nós. Não tem como escapar disso, no meu modo de entender. Por isso, a máscara é uma ferramenta que, para o Barracão Teatro, é essencial. Por isso, eu desenvolvi o trabalho da pedagogia da máscara na minha tese. Porque, de uma certa maneira, a máscara, como ferramenta, ela tem tantos códigos tão precisos que ela nos obriga a ser este corpo, que quando chega na rua, se manifesta de uma forma fundamental, da maneira como ele precisa estar. É natural, né? A máscara, a máscara do teatro popular urbano, ela vem da rua. O que era isso? Você tinha ali um brincante, alguém que queria brincar com as pessoas, e para isso ele se, entre aspas, disfarça de ser outra pessoa. E para se transformar em outra pessoa, ele pega uma máscara. O que era essa máscara? Era um pedaço de couro, e o desenho do couro, as fissuras do couro, acabavam dando para ele a ideia de, sei lá, um animal, ou do patrão dele. Ou ele olhava aquilo e dizia, nossa, isso aqui parece meu patrão. Botava na cara e saía brincando de ser aquela cara. Quando a gente usa a máscara, a gente diz a máscara é sua própria dramaturgia. Por quê? Porque quando você coloca uma máscara sobre o rosto, ela já diz quem ela é. E ela já diz aonde ela transita. Quais são os nichos dela. Então, ela é muito determinante do que você vai fazer. Agora, a máscara, ela é um objeto que ela pode esconder você.
né? Você pode colocar uma máscara em cima do seu rosto para se disfarçar. Então, o que você está querendo de quem está te vendo? Você está querendo dizer que tem alguém ali atrás que essa outra pessoa que está vendo não sabe quem é. Então, você está dizendo, ó, eu estou atrás da máscara. Né? Isso não é a função da atuação. A atuação, quando usa uma máscara, ela é a máscara. Né? O ator, a atriz, está por trás da máscara. Por trás, não atrás. A gente só pode ver a máscara. Para ver a máscara, nós temos que transformar o nosso corpo em corpo máscara. E o que é esse corpo máscara? É um corpo que vai buscar nos seus elementos uma composição tal que se transforma no corpo daquele rosto. Se a gente se olhar no espelho agora, a gente vai perceber que o nosso corpo é o corpo do nosso rosto, quer dizer, isso aqui é uma composição só. Né? A Tiche é Tiche inteira, a Tiche é essa cabeça com esse corpo, com o seu jeito de andar, de se mover, de falar e tudo mais. Isso compõe a Tiche. Né? E a Tiche sendo assim, quer dizer, se ela fizer assim, ela não deixa de ser Tiche. Se ela fizer assim, ela não deixa de ser Tiche. Né? Mas se ela for uma pessoa assim, ela deixa de ser Tiche. Né? O que ela fez aqui? Ela juntou de novo a coluna, ela botou num certo lugar a coluna, que traz uma outra figura aqui para frente. Né? Então, veja, o meu corpo, com a máscara, me possibilita encontrar esses outros corpos, que são também meus corpos, mas que não funcionam bem nesse rosto, ou funcionam nesse rosto para fazer uma piada, ou para fazer uma demonstração, ou para brincar, ou para alguma outra coisa, né? Mas não é o rosto cotidiano. Então, esses outros corpos vêm fora, muito provocados pela máscara. E a máscara tem uma propriedade, porque ela tem códigos, de fazer isso muito rapidamente. A gente tem uma percepção física disso. Então a gente consegue repetir. A gente tem isso concretamente para nós. Tá? Então, a máscara é talvez a maior ferramenta, antes de qualquer coisa, que o Barracão Teatro utiliza para tudo o que ele faz, mesmo quando a gente vai fazer um espetáculo sem máscara. E aí, as máscaras potentes, né, foram as máscaras da comédia dell'arte, porque são arquetípicas. Então, elas são representações de arquétipos, e o arquétipo atravessa culturas. Então, a gente consegue trabalhar com o mesmo arquétipo em tipos completamente diferentes e atualizados. Eu vou até mostrar para vocês algumas imagens de um espetáculo de comédia dell'arte atual do Barracão Teatro, já não é tão atual, porque ele é de 2010, se não me engano, mas um espetáculo de rua, que é o ponto alto da festa, feito por máscaras brasileiras, né? Máscaras que a gente criou dentro da nossa cultura brasileira, tipos que a gente tira da cidade, da periferia da cidade de Campinas, e cria essas figuras, mas todas elas têm um paralelo com os arquétipos da comédia dell'arte, né? Mas já trazem modos diferentes de se relacionar. Aí eu vou mostrar um pouco, né, a gente vai ver aqui, um pouco dessas imagens, dessas figuras. E elas foram criadas a partir de atores que foram para a rua, olharam temas, né, foram encontrando que lugar vocês gostam de estar, que temas vocês querem abordar das ruas. Eles foram trazendo isso e a gente foi construindo corpos e caras, né, e depois construiu a máscara. Então, isso é um espetáculo que tem máscara, mas a gente também tem espetáculos sem o uso da máscara sobre o rosto, tipo Encruzilhados, que ele é todo baseado na máscara, ele é todo acontecimento, e esse é um espetáculo que ele é feito numa tenda, então ele pode ser feito em qualquer lugar. Ele pode ser feito num palco, ele pode ser feito no meio da rua, né? Ele pode ser feito por uma tenda, então é um espetáculo aberto. E a gente tem os espetáculos todos de palhaço. E entre esses espetáculos de palhaço, a gente também tem alguns espetáculos de rua e espetáculos de sala com palhaço. E esse palhaço, ele é um palhaço que ele é extremamente teatral, mas ele também traz muito do elemento circense. Então, é um tipo de figura, né, que funciona bem na rua e na sala, que faz também uma relação híbrida, né, trazendo circo e teatro, construindo uma espetacularidade, né. Essas máscaras criam dramaturgias,
Por quê? Porque a gente pode improvisar situações com elas, e essas situações vão se tornando os acontecimentos que serão apresentados, com fio condutor, com história. Todos eles são histórias. O ponto alto da festa é uma história, os espetáculos de palhaço, o Circo do Só Eu é uma história, o pintor é uma história, é um palhaço que é contratado para pintar uma bandeira. E ele tem toda uma relação com a rua para pintar essa bandeira, para decidir alguma coisa, se ele vai pintar, se não vai pintar, de que jeito ele vai pintar. O Circo do Só Eu é um palhaço que veio assistir um circo na rua e a companhia não vem. Como ele já viu várias vezes o espetáculo, ele mesmo faz o espetáculo com a plateia. Então a gente vai ver um pouco dessas imagens aqui, tá bom? Para a gente entender essa dramaturgia do acontecimento junto com o espectador. É mais para vocês poderem ter esse exemplo, né, do que é esse lugar do acontece comigo e está acontecendo agora entre nós. E você, espectador, espectadora, que estava aí na rua, fazendo alguma coisa, porque isso está acontecendo com você também. Então, eu tenho que fazer esse teatro acontecer com você. É desse artista da cena que nós estamos falando, que produz um acontecimento entre nós. Entendemos que este artista da cena vai treinar o seu corpo para que ele tenha a capacidade de aguentar o tranco do tanto de energia que ele precisa para gerar esse acontecimento, né, tanto de destreza, para poder ter controle dessa energia e não ficar o tempo inteiro gritando ou colocando o espetáculo no mesmo ponto o tempo todo, para ele poder botar as ferramentas dele para fora, né, todos os corpos outros que ele tem dentro dele e que vão sair. Então, isso é, de uma forma geral, aquilo que a gente pode falar sobre esse artista. Dissemos também que os elementos que a gente pode utilizar para isso são brincadeiras, através de corda, através de bastão, através de bola, né, para poder criar essa prontidão, para abrir as nossas divisas de corpo com o inusitado, com o inesperado, um bastão que vem na tua direção, uma bola, olhar para alguém e arremessar, fazer chegar, né? Não se trata de lançar de qualquer jeito, tem que chegar, eu quero que chegue. Se ele não consegue pegar, nós dois perdemos, né? Então, isso são coisas que são fundamentais para a gente treinar o quê? Precisão, ritmo, escuta, prontidão, presença e energia. São os aspectos fundamentais que esse artista que vai para a rua tem que ter nas suas relações. Então, diante de tudo isso que foi colocado aqui, nessa, acho que um pouquinho mais de uma hora que nós estamos aqui e que eu estou falando, eu queria só acrescentar uma coisa que eu falei um pouco en passant, que é a questão do repertório, né? Então, esse artista, quanto maior o repertório dele, tá, mais condição ele tem de lidar com as imprevisibilidades e de criar no improviso coisas que são muito legais. Se ele tiver um repertório pequenininho, ele vai sempre transitar num mundo pequeno. Se ele tiver mais coisas para poder se servir, ele vai ter um universo muito maior para poder imaginar. Então, isso também é um aprendizado que é a comédia dell'arte que traz, né? Porque os artistas, naquelas viagens, como eu dizia, que ficavam ali meses fazendo o quê? Nesses treinamentos que eles tinham, além dos treinamentos, principalmente depois da entrada das mulheres na comédia dell'arte, que trazem o aspecto romântico, porque trazem a poesia, né? Essas mulheres, elas sabiam ler e escrever, não era todo mundo que sabia ler e escrever, mas as mulheres sabiam, as mulheres que entraram para as companhias, as primeiras mulheres, elas sabiam ler e escrever, porque elas tinham aprendido isso. Elas vinham de bordéis, e os bordéis as educavam porque os frequentadores dos bordéis, que eram nobres, queriam que essas mulheres tivessem o mesmo tipo de papo que eles tinham nos seus palácios. E tinha melhor comida, melhor vinho, então eles educaram essas mulheres. E quando os bordéis foram fechados, essas mulheres extremamente cultas, os bordéis eram verdadeiros centros culturais,
Quando eles foram fechados, essas mulheres migraram para os teatros, para a comédia dell'arte, para os espetáculos. E elas levaram com elas o conhecimento que elas tinham. Então, aqui a comédia dell'arte faz uma virada. E aí começam também repertórios de falas, repertórios de textos, repertórios de poesias, né, repertórios de ditos populares. Então, o que essas companhias faziam, né? Elas sabiam que numa determinada cidade, era muito importante elas colherem o máximo de informação do lugar, e elas faziam isso e construíam um repertório a partir daí. Elas usavam os seus treinamentos físicos, sonoros, e usavam o treino da retórica, né? A propriedade no aprender a falar, aprender a desenvolver um raciocínio falando, estudando poesias, estudando textos. Então, tudo isso fazia parte do treinamento dessas artistas e desses artistas. E nós, como atores e atrizes, temos que entender que o nosso trabalho não é a hora que a gente entra em cena. Essa parte não é a parte do trabalho de criação ou de... É até um trabalho de criação, mas não é o grande esforço que a gente faz para ter tudo à mão. Né? Justamente porque a cena, na hora que você vai diante do espectador ou da espectadora, você já levou tudo que você tem, o espetáculo está pronto. Né? Você vai fazer ele acontecer diante do outro. Para isso, você se preparou, e a preparação não é só o ensaio, o nosso trabalho não é só dentro da sala, é isso que eu quero dizer. Esse artista, o artista da rua, ele tem que conhecer a rua, ele tem que conhecer as pessoas, né? Ele tem que saber tudo que se passa no cotidiano, qual é o assunto da hora, porque ele pode estar fazendo qualquer espetáculo, ele pode fazer uma quebra e colocar uma coisa, não é exatamente uma piada, né? Mas são rupturas que geram a atualidade desse acontecimento, faz ele ser extremamente atual, e na cabeça de quem está vendo, faz ele se sentir especial. Esse espectador se sente especial de estar ali, porque parece que você fez alguma coisa para ele, sobre a vida dele, você tirou ele daquele mutirão de gente e tornou ele especial por um segundo, porque você falou de um lugar que ele também conhece, que ele também frequenta, você falou de alguém com quem ele tem intimidade. Então, isso faz com que ele se presentifique nesse ato. E nós não somos melhores do que a plateia, nem maiores do que a plateia. Isso faz com que a cena e a plateia sejam uma coisa só. Isso é fundamental nesse teatro. Ele tem códigos, ele tem regras, e essa plateia ela vai respeitar tanto mais essas regras, quanto mais ela fizer parte disso. Quanto menos ela sentir que você invadiu um território, levou uma coisa que não tem nada a ver com ela, impediu ela de fazer o que ela ia fazer, ainda deu um trabalho que ela tem que contornar isso tudo para chegar do outro lado. Então, é o contrário, a gente tem que convocar, colocar junto e fazer junto o espetáculo. Essas são pequenas coisas que são pérolas para nós, porque são as coisas que atualizam os espetáculos de rua. Fazem com que você, na rua, faça uma fenda no tempo e coloque um tempo mítico dentro de um tempo cotidiano. Crie, portanto, uma situação extraordinária. E essa situação extraordinária é cheia de espetacularidade. Por quê? Porque você, com o seu treinamento, com a sua capacidade de raciocinar rapidamente, com a sua capacidade de lidar com tudo aquilo que acontece e, ao mesmo tempo, contar uma história, né, ou fazer uma performance, você se torna espetacular. E ali você tem toda a cumplicidade da plateia. Então, este é a artista ou o artista da cena que vai para a rua. Bom, eu vou encerrar aqui essa minha aula de hoje com uma fala. Nós vamos entrar agora num outro território, que é o território de perguntas e respostas, e a gente vai agora se relacionar de um outro jeito. Tá bom?